Silvio, eu também quero ouvir você a respeito desse assunto. Eu só quero trazer um outro aspecto aqui para a nossa conversa e já chamo você para a gente te ouvir. Porque a Gleisi Hoffmann, que é a ministra das Relações Institucionais, é responsável pela articulação política do governo Lula, já se reuniu com as lideranças da base governista para pedir apoio para barrar essa tentativa da oposição de criar uma CPMI para investigar o caso. Pois é. Ela disse que o argumento dela foi o seguinte, Silvio, escuta só, de que a comissão poderia atrapalhar a tramitação de projetos importantes para o governo, na Câmara e no Senado. Inclusive, direto de Brasília, a repórter da Oeste, a Débora Sena, ela teve acesso às imagens de parte dessa reunião, na qual a ministra sugere o seguinte, uma disputa política para explicar o escândalo do INSS. Vamos assistir. Essa situação, né? Então agora a oposição está aí para as CPIs, né? Presidenciar uma CPI aqui na Câmara, que entra na fila, e estão na movimentação da CPI. Pois é, Silvio, é isso. Por que essa preocupação em tentar barrar se o líder do governo no Senado já disse que o assunto já está pacificado, que a crise já está extinta? Nossa, muita gente perdeu o sono, né, por conta dessa reunião da Gleisi Hoffmann. Olha, Daniel, a bancada do PT e todos os seus satélites, né, os partidos de esquerda, que não são muitos e que não têm uma grande musculatura na Câmara dos Deputados, a gente fala que com esforço eles têm 130 votos. Agora com o PDT em debandada, esse número deve diminuir. Pois bem, eles não assinaram o pedido de CPI. Quando você não assina o pedido para investigar quem roubou aposentados e pensionistas do Brasil, qual é o recado que você está dando para a sociedade? De que você não quer a investigação, de que você tem algo a esconder, de que o seu governo, o governo que você defende, é culpado. Então, é exatamente isso. O governo Lula tem agora, está às voltas com, talvez, em cifras, o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, porque, aparentemente, não sabemos ainda o tamanho da mordida no crédito consignado. Não sabemos ainda a extensão total desses descontos em contra-cheques de aposentados por sindicatos e associações. Mas sabemos que são muitos bilhões de reais. Então, quantos mensalões cabem agora nesse escândalo do INSS? Até petrolões, porque o petrolão chega um dado momento que ele para em 15 bilhões e depois, como o próprio, agora eu vou utilizar a expressão a partir de agora do ministro Marco Aurélio Mello, enterraram a Lava Jato sem missa de sétimo dia. Foi o que ele disse na Globo News e eu achei perfeita a colocação. Pois bem, quanto dinheiro tem aí? Não sabemos. Então, a Gleisi Hoffmann está tentando evitar que uma comissão que pode funcionar com a extensão de prazo regimental por até 6 meses sangre ainda mais o governo, porque todos eles vão ter de passar ali pela comissão, vão ter de depor e ali não pode mentir, senão vai preso. A comissão tem poder de quebrar sigilo, tem poder de avançar. Nós temos um cenário, ontem, quando entrevistamos o presidente Jair Bolsonaro, fiz a pergunta, inclusive, da CPI. Tem o cenário da CPI na Câmara dos Deputados, essa pode ter alguma modificação, talvez não saia, tem a fila que a Gleisi se refere. De fato, tem 12 CPIs na frente, e para furar essa fila, você depende do Hugo Mota, da vontade política dele, que aparentemente é nenhuma. Ele vai se mostrando um frouxo, um picareta, presidindo a Câmara dos Deputados. Mas tem o caminho da CPMI, ou seja, mista, com o apoio do Senado. Alguém pode perguntar, ou pode fazer a seguinte reflexão. Mas será que não vai acontecer a mesma coisa do que aconteceu com aquela do 8 de janeiro, que virou um teatro governista? Aparentemente não, porque houve uma mudança no xadrez partidário no Brasil. Essa fusão do PP, progressistas, com a União Brasil, formou um superbloco. E um bloco pronto para desembarcar do governo. O Ciro Nogueira já deu declarações nesse sentido. O União Brasil tem, inclusive, um potencial candidato à presidência, Ronaldo Caiado. Claro, ainda estão no governo, ainda tem lá o Ministério do Turismo, no caso do União, ainda tem o Fufuquinha no Ministério do Esporte? Tem, mas estão prontos para desembarcar e com data marcada para esse desembarque. Abril do ano que vem. Mas pode acontecer antes?
Pode. A CPMI é um baita motivo para esses partidos largarem um governo corrupto e pavimentarem o seu caminho para 2026? Sim, tá dado o recado. Pois é, e diferentemente do que disse o líder do governo no Senado, de que esse assunto já está pacificado, enfim, muito pelo contrário. Tanto que eu vou trazer agora mais um aspecto sobre esse assunto. A ausência de fiscalização permitiu os descontos. Os acordos de cooperação técnica firmados pelo INSS e por sindicatos para o custeio das chamadas mensalidades associativas determinavam que a autarquia federal realizasse fiscalizações semestrais junto às entidades em relação a possíveis descontos ilegais de aposentadorias e pensões. Um relatório da Controladoria Geral da União, que analisou 952 beneficiários com descontos vinculados a associações e sindicatos, mostra que mais de 70% não possuíam documentação que autorizasse os descontos. A CGU chegou a solicitar os documentos às entidades responsáveis, mas algumas se recusaram a enviar os arquivos. A Controladoria também rebateu o argumento do INSS de que o grande volume de beneficiários dificultaria a revalidação dos contratos antigos. Para a CGU, revisar os descontos ativos seria essencial para proteger os aposentados e excluir os débitos não autorizados. Ajudaria bastante, não é, Piotr? O argumento, a CGU rebateu tudo. Sim. Ou seja, porque os argumentos são estapafúrdios. Dizendo que eu tenho vários. Espera um pouquinho, eu tenho muita gente, então não dá tempo de fazer tudo, é muito difícil. Ué, você não vende o mesmo serviço para todo mundo? Caneta. Peraí. Papel. Escuta, isso aí entra num programa de computador. Não precisa ser um gênio para comprar um programa de computador desse, que você registrou, todos eles estão registrados. Você faz migração de dados num programa novo e ele executa. Quer dizer, como é que alguém consegue dar uma resposta tão cara de pau como essa? Porque é zombada a inteligência dos brasileiros. Não conseguiu, a começar da CGU, que foi lá e falou, não, peraí, aí também não dá. Olha o tipo de argumento. Mas esse é o mesmo governo que agora está querendo descontar do Tesouro Nacional, buscar no Tesouro Nacional o ressarcimento a essas pessoas lesadas. É justo que elas recebam o dinheiro que foi tirado delas. Agora não é do Tesouro Nacional. Tem que tirar de quem roubou, vai lá e recupera esse dinheiro. Agora, se a gente está vendo o INSS já arranjando desculpa esfarrapada como essa, bom, você pode imaginar qual o interesse. Agora, para que não pairem dúvidas, eu tinha um governo do INSS, eu tive um aumento exponencial do número desses empréstimos e tudo mais e descontos, que começou em 2023. A gente tem um gráfico disso, daqui a pouco a gente pode recuperar esse gráfico, que a gente vê ali uma média, podemos chamar de orgânica, sem nenhum grande pico ali, ou vale, ou seja, no gráfico, e depois tem um salto em 2023 e ainda maior em 2024. Quem estava no poder em 2023? Lula. Lula, que tem um histórico de corrupção, condenado por 3 juízes, condenado por 3 instâncias por corrupção. E aí foi absolvido não, né? Teve aquela estapafúrdia tese do CEP, do Supremo Tribunal Federal, que o resgatou politicamente. Mas qual a imagem que passa para o país e para qualquer outro funcionário o resgate de um presidente que foi condenado por corrupção? O que a gente está vendo no INSS é a replicação do que a gente, obviamente, viu na volta de um sujeito que foi condenado por corrupção e depois o STF deu aquele entendimento que, convenhamos, não para em pé. E que foi referendado pela Corte. A ideia foi do Fachin, mas depois foi referendado pela Corte. Então a maioria também concordou com aquilo. Mas, de novo, olha o tipo de explicação. A CGU chegou a solicitar os documentos às entidades responsáveis, mas algumas se recusaram a enviar os arquivos. Se recusou a enviar o arquivo? Espera um pouquinho, nós estamos numa investigação. E depois a Controladoria também rebateu o argumento que o INSS, que o grande volume de beneficiários dificultaria. Tá. É cara de pau, né? Augusto? E o crescimento do sindicato dos aposentados, só no Brasil, dirigido pelo irmão do Lula, é um crescimento que o credencia ser ministro do Trabalho. Uma coisa espetacular. Se ele fizer aquilo para o Brasil, ele tem alguma fórmula mágica. E os jornais dão isso com a maior naturalidade. É irmão do presidente. Está com 82 anos, mas está ali, pendurado, né? Sempre nas tetas do governo, né? Que são intermináveis. E ali ganhando dinheiro e crescendo,
crescendo a arrecadação com aposentados que não recebem e nada, é irmão do presidente. Imagine se fosse irmão do Bolsonaro.